Senhor Presidente da Mesa do Congresso, Senhor Presidente do Partido Social Democrata, Senhoras e Senhores Congressistas, Portugal atravessa um período preocupante, complexo, atípico e até de alguma agitação política, com um novo governo socialista apoiado numa maioria minoritária de esquerda fraturante e radical. O espaço político governativo é hoje ocupado por quem, não ganhando eleições, soube tirar partido e proveito de um limite constitucional de circunstância e que mostra a fragilidade do nosso regime e, mais grave, a perversão dos princípios da ética republicana. Por isso, a Distrital de Beja começa esta moção por deixar claro e plenamente expresso o orgulho no trabalho realizado pelo governo do nosso líder Pedro Passos Coelho, que contra os velhos do Restelo e os profetas da desgraça soube tirar Portugal da bancarrota, introduzindo na ação governativa critérios de transparência e rigor há muitas décadas arredados da gestão da coisa pública. O PSD, hoje na oposição, deverá continuar a ser um baluarte de credibilidade e de esperança para Portugal. Pedro Passos Coelho continua a ser um líder capaz de abraçar e vencer os maiores desafios com inequívocas provas dadas de competência, capacidade de liderança e de boa governação. Sr. Presidente, está um pouco de ruído na sala. Acreditamos em Portugal e acreditamos na força do Baixo Alentejo. E sabemos que, pela nossa natureza histórica, o Partido Social Democrata é de todos os agentes da estrutura política o que está em melhores condições de efetuar as transformações que o país precisa. Portugal está cansado de visões parcelares, fragmentadas e desconexas. O país precisa de se reconhecer numa estratégia ampla, plural e mobilizadora. Apresentamos assim, neste Congresso, um conjunto de ideias desenvolvidas por quadros do PSD de Beja, mas também com contributos da sociedade civil. Como ponto de partida para o diagnóstico do potencial estratégico, podemos identificar Portugal como um país euroatlântico, com 4 tipologias de fronteira: a fronteira soberana, linguística, de defesa e a fronteira económica e social. Detenho-me na fronteira linguística, recordando que a língua portuguesa é mais falada no mundo que o francês, o alemão ou o italiano. O espaço lusófono é composto por 9 Estados com língua oficial portuguesa, o que faz com que o português seja a 3ª língua mais falada no Ocidente e também a 5ª mais falada no mundo. Daqui resulta a extraordinária importância da comunidade de países de língua portuguesa. O Partido Social Democrata deverá promover o reforço estratégico do aprofundamento desta comunidade, de modo a torná-la uma alavanca da lusofonia e expressão da portugalidade no mundo de linguagens cada vez mais estandarizadas. Defendemos igualmente que a CPLP, enquanto espaço comunitário da lusofonia, deverá evoluir no sentido da criação de um mercado comum livre de circulação de pessoas, bens e serviços. Para tal, é preciso pensar Portugal para lá do imediato, retomando a estratégia desenvolvida pelo governo de Pedro Passos Coelho. Pensar Portugal numa pluralidade de variáveis. E consideramos nesta moção 2 das que, em nosso entender, pelas conexões que estabelecem, se revestem da maior importância: a economia e a democracia. Cada uma delas associada, respectivamente, à coesão, crescimento e desenvolvimento e ao reforço da participação política cívica dos cidadãos. Comecemos então por sublinhar o papel que a coesão regional reclama no território. Desde logo importa ressalvar que não há verdadeiro desenvolvimento no país enquanto não forem esbatidas as assimetrias de facto que existem entre as várias regiões. Pela simples razão
de que essas assimetrias não são justas e não há desenvolvimento se não houver justiça. Sabemos também que, fruto de decisões que o governo do PSD tomou e reabriram janelas de esperança, o nosso Alentejo tem hoje um tempo histórico único que não nos podemos dar ao luxo de perder e que o atual governo não só põe em causa, como compromete. Queremos, portanto, um PSD que continue a ser parte determinante na construção de soluções que o interior do país precisa e que, em concreto, o Alentejo anseia. Há que reconhecer que, se muito foi conseguido em 40 anos de democracia, também muitos desequilíbrios territoriais persistem. Temos a ambição legítima de crescer. Crescer demograficamente e crescer economicamente. É crucial para o Alentejo inverter a tendência da perda populacional. É fundamental a fixação de residentes e a captação de novos migrantes. Tal só será conseguido, ao contrário do que alguns poderão pensar e dizer, através não de uma visão curta de matriz regional, mas de uma visão larga e social-democrata, de um país como um todo, equilibrado e solidário, que saiba colocar investimentos onde eles mais necessários se afirmam. Consideramos lúcida, justa e urgente uma visão programada que aponte sem hesitações nem titubeâncias para a implementação do conceito de cidades de média dimensão, assentes no conhecimento como base do desenvolvimento territorial no interior do país. Tal, no caso da região Alentejo, implica o reforço do peso institucional dos politécnicos de Beja e Porto Alegre. A este propósito, queremos deixar aqui clara a nossa posição de que não é possível continuar a narrativa da importância dos institutos politécnicos no desenvolvimento do interior em convergência com a manutenção do ensino politécnico em Lisboa e no Porto. Um país com a história e o potencial de Portugal só é forte quando todas as regiões estiverem desenvolvidas e quando elas estiverem envolvidas entre si. Só será mais forte se for mais coeso. Por isso, e infelizmente, muitas disparidades persistem ainda. É por isso urgente reforçar a criação de incentivos à fixação de pessoas no interior, implementar um quadro claro e constante de princípios de discriminação positiva em matéria fiscal, nomeadamente em impostos diretos. A coesão pode promover-se desde a implementação de simples alterações legislativas até à captação de investimentos geradores de postos de trabalho, desde uma simples medida a medidas mais ambiciosas, como, por exemplo, colocar as estruturas da diplomacia económica ao serviço dos territórios do interior. Defendemos, por isso, o Alentejo como zona prioritária de investimento direto estrangeiro. Neste contexto, exige-se que a ICEP, em articulação com a IDIA, empresa promotora do Alqueva, tenha um trabalho mais efetivo na angariação e na captação de investimento estrangeiro. Tem de concluir. Não é, em nosso entender, igualmente desprezível o impacto que poderá resultar de uma melhor organização das estruturas do Estado existentes e na promoção de clusters como, por exemplo, a água, o regadio, o enoturismo ou o sobreiro. Queremos que o PSD tenha uma estratégia para a nossa região, uma estratégia que passe por dar densidade à opção pela competitividade territorial. Defendemos, por isso, a marca Alentejo. Senhor Presidente da Mesa do Congresso, Senhor Presidente do Partido, é, pois, urgente alterar o caminho desenhado e redirecionar a democracia para um perfil de máxima participação dos cidadãos. Lembrando o Bacharach, o povo não pode desistir da própria inteligência e dos próprios sentimentos, entregando a capacidade decisória a um governo e retirar-se para a vida privada. Do mesmo passo, nos partidos, os militantes não podem aliar-se da vida eterna, entregando a capacidade decisória da sua representação às nomenclaturas. A ação política do PSD deve, pois, alicerçar-se em mecanismos promotores de novas formas de participação cívica e política. Não erraremos ao citar Castoriadis quando afirma
que é politicamente pobre o cidadão que se entrega ao Estado e dele aguarda a sua defesa de modo acomodado, que se encolhe diante do poder económico que o agride, que não se organiza para cuidar da sua defesa. Perante este contexto, surge a inevitável questão de como tornar viável uma participação ativa, estruturada dos indivíduos na condução do Estado e da coisa pública. Enriquecer as formas de participação política, reorganizar a realidade partidária, indo para além do estatuto militante, são duas das muitas maneiras de garantir condições de participação efetiva. Acreditamos no potencial dos nossos concidadãos. Acreditamos no potencial e na capacidade dos homens e mulheres do nosso país. Mas acreditamos, sobretudo, na ligação do cidadão à sua terra e no conhecimento profundo que tem do seu território. Assim entendemos e propomos que deverá, em sede de revisão estatutária, mas também desde já, como recomendação ao Presidente do Partido, a alteração do critério da escolha dos cabeças de lista nos círculos eleitorais de baixa densidade, garantindo o respeito pelas decisões dos órgãos distritais do partido. Ainda em matéria de representação no órgão de soberania, Assembleia da República, defendemos a discussão em torno dos círculos uninominais, bem como fazer a tão discutida redução do número de deputados, garantindo uma maior proporcionalidade na sua representação. E defendemos igualmente a discussão em torno da exclusividade dos deputados. Não posso aceitar que um deputado diga que tem muito trabalho, que tem um círculo eleitoral a 200 quilómetros e ainda tem que preparar aulas. Ou se dedica ao ensino e prepara as aulas, ou trabalha junto dos seus que o elegeram. Este é um princípio básico da democracia representativa. Com isto termino, Sr. Presidente, dizendo que este contributo é um contributo de 4 anos de trabalho no terreno, junto das pessoas, junto das instituições, junto dos empresários, a ouvi-los, a lutar ao seu lado e a pedir a este Congresso que possa aprovar esta moção. Muito obrigado, viva o Alentejo, viva o PSD, viva acima de tudo Portugal.